né? Beleza? Boa noite, pessoal. A gente estava tendo, antes de começar a gravar, um papo meio pesado hoje, né? Mas eu acho que é interessante e como eu falei para vocês, essas coisas acontecem, né? Acontecem nas melhores faculdades. Que, aliás, é o local, eu já falei para vocês isso, né? A academia é o local para a gente discutir conflitos, para a gente exercitar a política e a gente exercitar o ensino, exercitar a ciência, fazer as discussões. Então, o local mais indicado para se você discutir as coisas é no meio acadêmico, né? E geralmente no meio acadêmico a gente tem uma certa liberdade para expor o que a gente pensa e todo mundo acaba acatando, discutindo, aceitando, ou seja, a sociedade como um todo deve ser direcionada pela academia, né? Porque é a gente que decide, na realidade, né? E a gente é uma pequena porcentagem da população que está tendo acesso ao ensino superior, né? Isso é importante para a gente, importante para a nação, porque o Brasil só vai se desenvolver se existir pessoas com conhecimento que queiram fazer o país ir para frente, produzir, né, gerar riquezas, gerar retorno para o país, né? Mas se a gente quiser o caos, baderna, sexo, drogas e rock and roll, né, a sociedade de uma certa maneira vai seguir o lado do sexo, drogas e rock and roll. Beleza. Se a gente quiser levar a sociedade para o lado do paz e amor, né, a gente vai levar a sociedade para esse lado também. Por quê? Porque nós somos a sociedade, na realidade. Aqui, talvez, num ambiente melhor, porque dá para a gente discutir, talvez sem brigar, né? Por quê? Porque aqui o senhor fala, vocês não falam brincadeiras à parte, né? Uma brincadeira séria, né? Mas vamos compartilhar então a nossa apostila, que não, apostila não, nosso PowerPoint. Eu só trabalho com PowerPoint. Agora sim, ó, que legal, hein? Eu marquei que a gente parou aqui dia 24/3. Olha que bonito. Então eu já sei da onde continuar, hein? E daí vocês não precisam ficar desesperados comigo, não. Bom, gente, a gente está fazendo esse curso aqui para entender os materiais que nós iremos utilizar na engenharia, tá? E a gente entendeu mais ou menos o que é o material, a gente falou do átomo, a gente falou de corrente, propriedades das matérias, né? E a gente viu que, bom, primeiro redefinir de novo, né, o que é matéria, né? Não precisa, porque todos nós já temos uma noção do que seja. Matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço num determinado tempo. Beleza, então matéria tem massa, né? E ocupa um lugar no espaço. Tá? Tem outras coisas também, né? Existem matérias mais densas, que são os sólidos, os líquidos, né? E menos densas, tá? Que são os gases, tá? E a gente já viu quais os tipos de matéria. Só que o que importa para a gente não são apenas a gente saber os tipos de matéria que existem. O que importa para a gente é entender as propriedades que a matéria tem. Ou até dizer os atributos da matéria. Né? E a gente pode ver que o mesmo objeto, que tem massa, tem densidade, ele tem outras propriedades também. E a gente divide em engenheiros civis, outras propriedades são mais importantes do que as que a gente elenca como sendo importantes para a gente. Para os engenheiros químicos, a mesma coisa. Né? Então, cada engenharia vai dar ênfase no tipo de matéria que ela precisa mais manipular. Mas isso não exime a gente de entender também as outras matérias, um pouquinho. Por isso que a gente dá uma pincelada aqui. Não vamos se aprofundar em coisa muito
muito que foge, né, da nossa área de atuação, mas se a gente entender, pelo menos por cima, e guardar um pouco de conhecimento sobre essas coisas, com certeza a nossa vida no curso da engenharia vai ser um pouco mais tranquila, tá? Ah, tá, o Diana está perguntando se é verdade que dá câncer por causa do campo eletromagnético. Então, essa é uma pergunta profunda e a gente pode tratar isso quando a gente for ver as propriedades magnéticas e elétricas da matéria. Mas eu já posso adiantar para você que, dependendo da frequência da emissão de uma onda eletromagnética, que a gente não sabe o que é ainda, tá? Porque as ondas eletromagnéticas, elas são entidades, vamos dizer assim, como se fosse o campo elétrico. Lembra do campo elétrico que a gente tratou? Então, o campo elétrico, no final das contas, ele traduz para a gente como sendo uma diferença de potencial entre duas partes, né? E esse campo elétrico vai gerar uma movimentação de cargas dentro de um material, que no nosso caso a gente vai ver que esse material é um material condutor e a gente vai estudar aqui em propriedades elétricas dos materiais. Beleza, então mas a gente já sabe mais ou menos o que é a corrente elétrica, a gente já tem noção disso, tá? O que talvez a gente não tenha ainda formado o conceito é de que uma corrente elétrica passando por um material, um condutor, o fato dela estar caminhando pelo condutor, ela gera no entorno dessa carguinha um campo magnético. Ou seja, uma carga em movimento gera um campo magnético. Tá? Nossa, então a gente já sabe que tem o campo elétrico, tem o campo magnético, que é gerado por essa carga em movimento. Mas isso dentro de um condutor. O problema todo é que esse campo magnético, junto com essa, esse campo elétrico, né? Essas duas coisas, essas duas entidades, tá? Elas podem se propagar no espaço, tá? Que é o que acontece nas ondas que a gente conhece. A gente não precisa fazer engenharia para saber que existem as ondas de rádio, né? As ondas de televisão, as ondas do Wi-Fi. E por que a gente sabe que isso existe? A gente vê, a gente toca, a gente sente? Não. A gente tem fé e acredita que isso acontece? Não. Por que a gente sabe, então? Porque a gente observa o fenômeno. Não é assim? Não é ciência? Lembra, a gente está sempre falando de ciência, ciência. Ciência não é a observação de um fenômeno. Alguém observou que isso existe. Alguém postulou uma hipótese e alguém, através dessa hipótese, comprovou matematicamente que isso existe. Então, existe. Por quê? Se não existisse, a televisão não funcionava. Se não existisse, o seu celular não funcionava. Tá? E mais, essas ondas eletromagnéticas, tá? Que é a composição de um campo elétrico e um campo magnético, ela se propaga. E a gente pode até dizer que a luz, a gente vai ver em propriedades ópticas, que a luz ela pode ser entendida como sendo uma onda eletromagnética, tá? Legal. E ela se propaga em diferentes frequências. E o que são frequências? Frequências são ciclos, porque as ondas acontecem em ciclos, né? Então, você pegar e jogar uma pedra no laguinho lá, você vai ver as ondas se propagando, não é assim? Na piscina parada. Eu, por exemplo, eu tenho uma piscina de 50 metros aqui em casa. Então, de manhãzinha, ela está totalmente parada, não tem nenhuma ondinha, né? Mas eu gosto, toda manhã eu vou lá e jogo uma bolinha no meio da piscina e eu vejo as ondas mecânicas, né? Se propagando, né, pela superfície do material, e ela bate na borda, e quando ela bate na borda, ela volta. E daí uma passa em cima da outra e vão tendo interferências. Eu fico analisando aquilo toda manhã e vendo
Que maravilha que são as ondas mecânicas, né? As ondas eletromagnéticas, de uma certa maneira, elas se propagam da mesma maneira, só que em vez de ser na água, ela se propaga no ar, ela se propaga no vácuo, ou seja, e ela carrega energia. Tanto carrega energia que você consegue captar essas ondas através da antena do seu celulares, tem uma anteninha pequenininha, a onda vem, chegou aqui no seu celular, ela consegue converter essa onda que está chegando em energia elétrica. Olha que legal. É pequenininho, né? É um negócio bem pequenininho, mas você consegue fazer isso, né? Você pode não acreditar nisso. É que nem o terraplanista. O terraplanista não acredita nisso, né? Coitado. Ele não acredita que a Terra é redonda, né? Mas ele não acredita na força gravitacional. Mas ela está lá. E eles estão começando a fazer testes para provar que a Terra é plana, né? E tomara que eles consigam fazer os testes bonitinhos para eles chegarem à mesma conclusão, tá? Que outros cientistas antes desses já fizeram há muitos tempos atrás. Eles desacreditam nisso, né? Então, mas a pergunta, Diana, é assim: é verdade que dá câncer, né? Bom, as ondas eletromagnéticas, dependendo da frequência delas, elas são caracterizadas em dois grupos. Umas ondas que nós chamamos de ondas ionizantes e outras ondas que a gente chama de ondas não ionizantes. A quantidade de energia carregada numa onda, tá, depende da frequência, tá bom? Então, as ondas não ionizantes, elas não causam câncer. Agora, as ondas ionizantes, elas podem causar. E como que elas causam? Na hora que ela entra, por exemplo, as ondas, todas essas que a gente conhece, não causa câncer, tá? Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Não causa câncer porque ela não consegue retirar a quantidade de energia que contém essas ondas, tá? Elas não conseguem retirar elétrons de camadas mais próximas do núcleo das moléculas pelas quais elas passam. Não sei se você consegue perceber, mas é assim. Para você tirar um elétron, a gente já comentou sobre isso, para você tirar um elétron de um átomo, você consegue tirar os elétrons que estão nas camadas mais distantes, né, do núcleo, né, que estão em camadas de valência mais alta. E você só pode tirar esses elétrons se você transmitir uma quantidade certa de energia, que são os quantum lá, os quanta, né? Então você tem que trabalhar com a quantidade de energia quantizada, tá? Então o range de frequências que conseguem tirar elétrons da última camada, tá, dos átomos, tá, pode ser até relativamente grande. Mas as ondas que causam câncer, tá, elas estão numa frequência e carregam uma quantidade de energia que ela conseguiria tirar elétrons mais próximos dos núcleos do átomo. Então, você desestabiliza o átomo, tá? E ele não consegue recuperar elétrons. Como as moléculas do nosso corpo são feitas de átomos, tá? Uma sequência de átomos, né? E principalmente uma cadeia de carbono. A gente vai ver isso até, inclusive, tá? Química orgânica, né? A gente pode até brincar com isso daí, tá? Então, as moléculas do nosso corpo são feitas de átomos, né? Portanto, o nosso DNA e o nosso RNA são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. E se você conseguir injetar uma quantidade de energia dentro de um átomo que está dentro de uma molécula de RNA, que é o RNA mensageiro, né, que carrega... Eu não sou muito bom em química, cara,
Faz de conta que você está entendendo o que eu estou falando, você faz de conta que você está entendendo, e eu faço de conta que eu estou ensinando, tá bom? O Tiagão perguntou se a radioatividade é a mesma coisa. Sim, radioatividade nada mais é do que uma emissão de energia em forma de ondas. Só que essa radioatividade, ela é emitida por decaimento, né, ou por energia do próprio átomo. Porque existem alguns átomos que eles têm tanto próton e nêutron no núcleo dele, tá, que o negócio fica tão emaranhado lá, e de tempo em tempo, o que, que ele faz? Ele perde um próton. Né? O que, que é isso? O que, que quer dizer com isso? Na realidade, ele perde um nêutron. Não lembro o que ele perde. Tá? Não estava preparado para essa pergunta. Mas ele perde uma bolotinha lá que está dentro do núcleo. Tá? E essa bolotinha que ele perde, e cada átomo só pode perder uma bolotinha para ele ficar estável. Tá? Só perde uma. Só que como tem tanto átomo no material, né, o césio, por exemplo, césio 137. 137 é o número atômico dele. Se você for ver, lá dentro tem X prótons e X nêutrons. Tem que fazer tudo aquela Linus Pauling lá para saber a distribuição. Eu sei que vocês estão vendo isso em química, tá? E a radiação nada mais é do que a perda de uma bolotinha dessa do núcleo. Só acontece uma vez por átomo. Só que, né, porque o átomo é defeituoso, cara. Ele foi criado assim. Quando Deus criou aquele átomo, né, numa explosão de supernova, com a temperatura trocentos bilhões de vezes mais alta do que a temperatura mais alta que você pode imaginar, foi criado aquela matéria, aquele átomo. E ele se juntou com outro, formou uma rochinha e está aqui na Terra. Urânio, tá? Césio. Cara, tem um monte de átomo que ele se encontra meio instável. E daí, quando essa bolotinha sai, tá? É como se fosse uma emissão de uma onda, tá? E a gente chama isso de radioatividade. Só um por átomo. Só que, como tem um monte de átomo na matéria, né? Você lembra? 6,602 vezes 10 a 28. Um mol. Nossa, vocês estão fazendo eu lembrar disso, gente. Pelo amor de Deus. Isso daí dá até dor no cérebro de lembrar, cara. Mas vocês vão ter que aprender em química. Não comigo. Pelo amor de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Mas o fato é que isso acontece. E isso é radioatividade. Tá? Então, a radioatividade é uma onda eletromagnética emitida, tá, por um átomo que está instável na natureza para que ele fique estável. Né? E essa radioatividade, que é uma radiação, uma onda é uma radiação. Até as ondas térmicas são radiação de calor. São ondas eletromagnéticas. O calor é onda eletromagnética. Você vê como é complicado o negócio? Tá? Ou seja, o fogo emite onda eletromagnética, que é o calor. Só que ela está numa frequência que é muito baixa em relação à frequência que o urânio esteja emitindo, por causa da necessidade que ele tem de ficar equilibrado. Né? Porque, na realidade, o urânio, o césio, é um material meio psicótico, né? Ele tem problema, cara. Ele precisa consultar um psicanalista, porque ele é instável, né? E daí, quando ele descobre que ele pode ser estável, ele emite uma bolotinha. Essa bolotinha que ele emite é uma onda. Ela vai se propagar, né? E ela vai ser sentida, percebida, tá? Através de alguns equipamentos especiais. Tá? Sim, Diana, a bomba atômica é mais ou menos o mesmo princípio. Mas melhor que a bomba atômica agora, tem a bomba de hidrogênio, que é muito melhor que a bomba atômica. Você rompe o átomo de hidrogênio. Só que isso só acontece em altas temperaturas. Então você tem que usar uma bomba atômica de urânio, por exemplo, tá? Para fazer uma temperatura alta suficientemente para explodir o hidrogênio. Olha que maravilha. Aí, pum, só que, cara, a energia, né, na bomba de hidrogênio
é muito maior do que a energia da bomba de urânio. Né? Ai, ai, que maravilha, né? Explode a Terra, né? Cara, a União Soviética fez um teste aí com uma bomba dessas. Cara, pra você ter ideia, o negócio foi tão complicado que eles mesmos não divulgaram o teste. Né? Porque na época da Guerra Fria, se eles divulgassem o teste, os Estados Unidos iam bombardear os caras. Né? Então, por segurança deles e do mundo, né, eles não mostraram o teste que eles fizeram num lugar aí, lá no norte, lá perto lá. E eles explodiram essa bomba. Cara, depois de 20, 30 anos, eles divulgaram as imagens do teste. Cara, o cogumelo que a gente vê lá de Hiroshima, né, é quase. Cara, não tem nada a ver com o cogumelo feito por essa bomba aí, que era mais ou menos, tá? Eu não sei, parece que umas 2.000 vezes mais forte do que a bomba que explodiram em Hiroshima. É, Tsar Bomb. Você viu isso daí? Você assiste? Tem uns canal no YouTube que passa essas coisas aí. Mundo Estranho, sei lá, um canal aí que de vez em quando eu também sou curioso. Eu vejo no YouTube também, cara. Bom, porque tem coisas para aprender, né? Bom, no final das contas, a resposta é assim, né? Quando você não fazia nada na vida, então, quando você trabalha, né, ou faz alguma coisa na vida, você não tem, você para de aprender, né? Esse que é o problema. A gente não pode parar de aprender, de querer aprender. Bom, mas agora você está sendo forçado a ver isso de novo, ou pelo menos rever, tá? Então, para responder a tua pergunta, é assim: quando a frequência de uma onda eletromagnética é suficientemente energética, e tem que ter uma energia certa para ferrar com o RNA da tua célula. O RNA é aquele mensageiro lá que produz a meiose, mitose, escoliose, sei lá o que lá, artrose lá da célula, que multiplica a célula do teu corpo. Então, ele vai ficar meio capenga, né? E daí ele vai produzir uma célula que não é igual à célula que ele está tentando reproduzir, porque nesse momento uma energia ferrou com o negócio. Eu ia falar fudeu, mas não pode, né? Mas é isso que acontece. E daí o que acontece? Vai produzindo células e essas vão replicando. É uma célula defeituosa que foi produzida por causa da emissão de uma onda, mas numa frequência muito alta. A gente não tem, hoje, condições de, eletronicamente, com transistor, com esses negócios eletrônicos, produzir emissão de ondas tão altas, né, com frequências tão altas, tá? Que são muito mais altas do que a frequência da luz. Tá? Então a gente não consegue fazer dispositivos eletrônicos ainda para emitir isso daí. Mas onde a gente consegue? O raio-x, por exemplo. Então a gente consegue pegar o Césio 137, que emite essas ondas nessas frequências altíssimas, tá? E a gente conseguiria fazer uma arma de emissão de raio-x. Olha que legal. Para apontar para o cara e, de repente, energizar uma célula dele e provocar câncer nele. Por isso que o cara que trabalha com radiologia, né, ele tem que ficar atrás do chumbo, porque daí a gente vai ver que tem materiais, né, que apresentam características físicas que não deixam ondas eletromagnéticas passarem, né? Então, o chumbo, por exemplo, é um material, tá, que fisicamente ele opõe uma resistência muito grande à passagem de ondas nas frequências emitidas de raio-x, que são produzidas por elementos químicos presentes na nossa natureza, que são radioativos, que naturalmente, eles por si só, eles já emitem essa onda eletromagnética a partir deles, que a gente chama de radioatividade. Né? Urânio, plutônio, césio. Tem um monte de material radioativo. Tem alguns que a gente fabrica também, quimicamente. A gente consegue fabricar.
Poxa, então, daí a gente vê as propriedades das matérias. Então, daí você falar que a onda de televisão vai causar câncer em você, é a mesma coisa que você falar que, por exemplo, a cloroquina faz mal pro seu rim, né? Não faz. Por quê? Porque ela é metabolizada, não, a ivermectina, né? Ela é metabolizada no teu intestino. Tá? Então, a filtragem dos componentes dela no rim é muito pouco, ela é eliminada logo do teu organismo. Ah, mas o cara na Unicamp teve, cara, teve. Não estou dizendo que não acontece, pode ter algum organismo que seja sensível a esse tipo de droga. Você está enfiando uma droga. Tem gente que cheira, lança perfume e não sente nem dor de cabeça, cara. O cara não sente nada. Ele acha que aquilo lá não é nada. Tem outro que tem quase parada cardíaca. Você entendeu? Cocaína é a mesma coisa. Maconha tem nego que fuma e acha que é melhor, a mesma coisa que cigarro. No organismo dele é assim. Mas o Zé Mané do carinha que está junto com ele vai fumar e vai, cara, ele, né, vai ficar retardado, né? LSD. Ou seja, quando você enfia químico no teu corpo, cada organismo. Né? Ah, o Vitor está falando, o cigarro faz muito mais mal. Não faz, a nicotina faz muito mais mal do que a maconha, tá? Mas não faz mais mal do que uma cocaína, porque a ação da nicotina no organismo da gente é diferente. Mas daí você tem que ver as propriedades químicas da nicotina, da cocaína e da. Como que chama aquele negócio da cannabis lá? Xilocaína. Sei lá o nome dessa porcaria. O fato é que, cara, são drogas, drogas. Agora, quem sabe que a droga faz mal ou não é a Anvisa, né? Não é assim? O Instituto Butantan, ou a Fundação Oswaldo Cruz, né? Fiocruz, né? Essas empresas que trabalham, né, com controle químico, né, ou uma Johnson da vida, uma Pfizer, né, como que é aquela do chinês lá que fica criando, desde 1957, os caras ficam tentando curar as gripes que os caras lá da China, por algum motivo, não sei, os caras comem morcego, sei lá o que acontece lá com os caras lá. E sempre gera, né? Gripe aviária, gripe porquina, gripe palmeirense, gripe morcegal, né? Tudo vem de lá, né? A gente não sabe por que vem de lá, né? É muita coincidência no mundo que a maioria das cepas virais que complicam a nossa vida vem daquela cultura, porque alguma coisa acontece. O cara lá, ele não tem suor, ele não fede. Não é que nem eu que fedo, eu fedo. Porque, não sei, meu organismo, quando eu corro, provoca suor e eu fedo, nem eu aguento o meu cheiro, né? Mas lá não, os asiáticos, cara, eles podem ficar correndo para lá e para cá, suando, porque eles não têm esse hormônio que dá odor no suor dos caras, né? Você pode ver, ó, que nem as meninas aí, se não gosta de nego fedido, não namora brasileiro, namora japonês, chinês, porque esses caras têm alguma coisa lá na geração de hormônio e os caras não fedem, tá? Então, se você não gosta de cara fedido, vai namorar chinês. Tem umas certas diferenças, né, problemáticas, né? Mas é mais ou menos isso. Tá? Então, se as pessoas passarem fome aqui da mesma forma que lá, iam comer morcego. Sim, então, é isso que eles estão querendo, que a gente fique igual a eles lá. Né? Eles querem que o povo, né, a maioria do povo, coma morcego, coma grilo, né, escorpião, né, qualquer baratinha, bicho de goiaba no espeto. Olha que legal, bicho de goiaba no espeto. Proteína pura. Eu gosto de comer bicho de goiaba. Talvez por isso que eu feda. Né?
Porque eu gosto de comer bicho de goiaba, cara. Cara, quando eu vou lá na chacrinha do meu primo, cara, tem goiaba no chão. Se ele tem um monte de pé de goiaba, fica aquele fedor de goiaba, sabe? Tudo amarelo, pé amarelo, que é goiaba vermelha, que fica amarela no pé e cai de podre, né? E eu adoro, porque tem aqueles bichinhos assim. Ah, tão gostosinho, cara. Você come assim. Tem gosto de goiaba, cara. É muito gostoso, né? Mas tem gente que tem nojo, né? Fazer o quê? A gente vai comer rato também. É isso, é o mundo globalizado, todo mundo na mesma merda. É isso que querem pra gente, né? 2, 4% rico, né? Viver aí indo para Marte, para Júpiter, para Lua, né? E o resto comendo goiaba. Essa é a utopia dos caras, né? Todo mundo comendo goiaba e comendo rato e escorpião. Bueno, então é assim, as ondas eletromagnéticas que a gente vai ver, elas não provocam câncer até uma determinada frequência. Depois que passa do que a gente chama de ultravioleta C, né? Que daí vem raio-x, raio gama, né? Você viu o que aconteceu com o Hulk, né, cara? Imagina, ficou verde, cara. Na minha época, o Hulk era o David Banner, né? O David Banner. O David Banner ficava, porque ele fazia experiência lá naquelas frequências lá. O cara que descobriu, o casal que descobriu o raio-x, descobriu o raio-x por os raios-x, né? Uma frequência de emissão. Que nem o cara que descobriu penicilina. Assim, ele deixou lá, no outro dia viu uns fungos esquisitos que atacava a colônia de bactéria que ele estava testando, ele falou, nossa, que merda, eu esqueci aqui, olha só, deixa eu estudar isso. Observou, criou a penicilina. O outro não, o outro ele colocou uma chapa fotográfica, colocou uma pedra, que ele achava estranho a pedra, ele achava que a pedra, ele conseguia detectar uns negócios meio esquisitos na pedra, não sabia o que era. E colocou na gaveta, fechou, foi embora, no outro dia ele voltou, quando abriu a gaveta, ele tirou a chapa, foi ver, estava uma manchona na chapa, assim. Nossa, o que aconteceu? Daí ele percebeu que tinha pedra em cima. Ou seja, estava manchado onde a pedra que ele tinha guardado estava em cima da chapa. Daí ele falou, nossa, esse negócio que eu não sei o que era radiação, né? Pô, sensibiliza essa chapa fotográfica. E mais, daí ele fez o teste com a mulher dele e viu que dava para ver o osso dela, tirou a foto dos ossos. Nossa, olha que bonito. Raio-X, vou fazer experiências com isso. Cara, morreram de câncer. Por quê? Porque a frequência emitida pela radiação daquela pedra estava numa faixa de frequências que ferrava com o DNA do cara na reprodução da célula, fazendo com que uma célula causasse tumores. Tá? E o câncer nada mais é do que uma célula que está reproduzindo de maneira anômala no teu organismo, né? Tem algumas condições que o organismo da gente propicia mais condições para isso acontecer. Mas não é por causa da onda do rádio ou da onda da televisão, né? Ou da onda. Olha a onda. Não é por causa disso. É por causa da frequência. Por exemplo, o Sol irradia ondas não ionizantes e ondas ionizantes. A faixa de frequência que. Não é, o Sol não irradia só luz. Ele irradia luz, né, mas daí irradia ultravioleta também, não tem? Né? A gente não passa filtro solar por causa da ultravioleta. O que ultravioleta é? Uma frequência muito mais alta que pode causar problemas de tirar a energia dos átomos que estão na tua célula, causando câncer. Tá? A gente não sabia disso um tempo atrás. Agora todo mundo está desesperado, né? Porque, ai, o sol, vamos apagar o sol, né? Por que aquela
Greta Thunberg, lá, aquela mocinha lá, não propõe para a gente apagar o sol porque está dando câncer. Não, ela vai propor. Ai, as girafas da Amazônia, ai, elas estão todas morrendo. Ai, o Ártico está derretendo, né? E daí a gente vai se afogar na Terra plana. Né? Cara, vamos pôr o pé no chão e pensar nas coisas de maneira racional. Quais são os interesses por trás das coisas? É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Só que para fazer isso, né? Para a gente fazer isso, moçada, a gente tem que começar a aprender. Como que a gente aprende? Assistindo no YouTube. Legal. Mas o que a gente vai ver no YouTube? Vai ver o Nando Moura ou vai ver Mundo Estranho? Sei lá, tô falando. Ah, nenhum dos dois. Vou ver Felipe Neto, porque lá eu aprendo. Entendeu? É assim que funciona o mundo. Você quer vir na faculdade e escutar o professor só falar o que você sabe, já aprendeu, ou você quer que o professor fale coisas que você acha que sabe, mas não sabe muito bem, ou coisas que você nunca viu na vida. Portanto, você está fazendo um curso superior para que ele fale isso para você, para que você aprenda. Né? Você que decide aí. Né? Você pode fechar os ouvidos. Né? Por quê? Porque o professor que vai ensinar coisas novas para você, ele vai solicitar, né, um pouquinho mais de capacidade de absorção de conhecimentos novos. Né? Então, as coisas podem começar a complicar um pouco, né? Por isso que eu falo, cara, quando um político vai lá e fala para mim uma coisa, isso não é ciência, eu dou risada. Eu vou falar o quê pro cara? Fala assim, meu, você é cientista? Não, então você não sabe o que é ciência, né? Quando o cara fala, ivermectina causa problema renal, eu vou acreditar no cara que falou isso para mim? Não, eu vou no médico. Bom, se eu pegar um médico, ele não vai conseguir nem explicar para a gente, né? Por quê? Porque ele vai começar a falar negócio de DNA, vai falar de não sei o que lá, mensageiro, vai falar de célula, capa da célula. Eu não sou de biólogo, cara. Não adianta ele falar isso para mim, porque eu não vou entender. Então eu tenho que acreditar nele. Então a gente acredita nos médicos, eles sabem o que é melhor para a gente. Eles, os médicos. Só que no mundo a gente tem médico do bem e médico do mal. Médico branco, médico cor-de-rosa, médico azul, né? Então, vai saber o interesse do cara. Se ele realmente ele cumpre o juramento dele. Né? Que quando você, não sei se você sabe, mas quando você se formar engenheiro, você vai fazer um juramento também. Não é para ficar bonitinho lá na formatura e ser colar grau e falar assim, nossa, eu fiz um juramento. Cara, se você parar para ver quais são as palavras que estão escritas ali naquele juramento, e você realmente incorporar aquilo e falar, não, eu sou um engenheiro, eu prometo ajudar, né, a desenvolver a sociedade. Cara, se você colocar aquilo e internalizar aquilo, você vai ser um ótimo engenheiro. Agora, o médico, cara, ele faz um juramento. O juramento dele é salvar vidas. Vai ter um momento que ele vai estar lá na UTI, tá? Ele vai ter que decidir. É uma questão ética da medicina. Tipo assim, cara, eu mato aquele velho e coloco esse jovem de 28 anos no lugar dele, né? Cara, isso é uma questão ética muito complicada para se resolver. Eu mato o velho, né? Ou deixo esse jovem morrer e cuido do velho, porque o velho é muito inteligente, ele pode fornecer mais para a sociedade. Quem que eu mato? É isso que o médico tem que decidir. Ou na hora que ele está operando lá, né? Daí ele se depara com um problema maior que ele não sabia que tinha na hora lá de abrir o corpo da pessoa. Tá? E aí? Cara, daí ele chora internamente, né? Porque ele jurou salvar vidas, e ele tem 2 vidas para salvar, mas só tem jeito de salvar uma. O que ele faz? Ele salva a mãe ou salva a criança? E aí? Tira a criança ou tira a mãe?
E o pai, coitado, porque a medicina não trata. Bom, por que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com o nosso curso, tem a ver com propriedades ópticas, elétricas, magnéticas. Tem. Por quê? Porque a gente vai ser engenheiro, a gente tem uma ética. Tá? Então, a gente falar coisas que a gente não sabe para os outros, tá? É antiético. E quem tem que falar é o cientista, o cara que conhece. Então, o engenheiro vai falar para você se onda ionizante causa ou não câncer. É o engenheiro que vai falar para você, ou um físico, tá? Não é um político, porque ele não sabe, ele não entende disso. Da mesma maneira que lei, quem tem que falar de lei para você é para ser um advogado. Agora, se ele for um FDP, entendeu? Ele também fez um juramento, né? Só que hoje em dia, né, na minha época, nossa, eu já tô velho. Quando você começa a falar na minha época, é porque você tá velho, né? Assim, na minha época, né? Cara, eu sou novo ainda, relativamente novo. Eu sou um cara de meia idade, né? Mas assim, eu vou dizer assim, na época do meu avô, talvez na época do meu bisavô, tá? As coisas eram decididas no fio do bigode. Não era assim? Então, se ele falava que era, era. Se ele falava que ia fazer, ele ia fazer. Tá? Ele tinha honra. Né? Hoje em dia, a nossa sociedade não tem mais honra. A gente jura, mas às vezes. Né? E eu estou falando isso por causa da ciência. Né? Olha lá, o Al Gore é o cara que falou que a água do mar subirá 6 metros. Ai, meu Deus, como a gente ainda é ignorante, cara. Nossa, o ser humano é muito ignorante. Por isso que eu gosto das minhas abduções. Né? Toda vez que eu converso com os caras de outro planeta, os caras viram para mim e falam: Cezão, cara, você tá na Terra ainda, meu. Vem para Júpiter, cara, que é bem melhor. Eu falo, mas eu não consigo viver em Júpiter. Ele falou: não, tudo bem, eu entendo, você não. Né? Então, mas se você vier para Sbrovsk, daí você vai viver bem, cara. Aqui é bem melhor, cara. Aqui o ser esbroviskiano, cara, é um ser. Tá? Não tem nada a ver com o reptiliano. As meninas são tudo bonitas, tudo inteligente, né? Na Terra aí é tudo complicado, né? Tudo meio mentiroso, sabe? A sociedade terrestre, esse caos aí que você tá vendo, cara. Agora, eu não vou fazer que nem o reverendo Mu me matar por causa disso. Não sou louco, né? Eu vou ficar esperando aí uma oportunidade para subir numa nave espacial e voar pelo espaço. Bom, por que eu falei tudo isso? Pô, vocês conseguiram enrolar eu de novo, né, na aula, né? Mas legal. Então é assim, ó, quando a gente fala de propriedades físicas da matéria, a gente está falando de propriedades mecânicas, tá? Então, existem várias propriedades mecânicas, né? E por que a gente precisa saber das propriedades mecânicas enquanto engenheiro eletricista? Porque, cara, a gente precisa saber. Faz o que eu faço, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Tá? Dependendo do projeto que você vai fazer, para ele ser eficiente, você tem que conhecer as propriedades mecânicas dos materiais que você está usando. Tá? Por exemplo, não é mecânico também só da parte de engenheiro civil que vai ter que entender as coisas mais grossas dos materiais, né? Como que é as treliças, como que é o comportamento desse material quando ele é submetido a uma força mecânica, né? Bom, de uma certa maneira, o cara que precisa conhecer de propriedades mecânicas e físicas dos materiais, tá? Ele tem que entender que quando o material é sujeito a uma força, tá? Ele vai responder essa força através de algo que a gente chama de deformação. As forças vão deformar o material de alguma maneira, tá? Então, daí a gente pode pegar os materiais, por exemplo, físicos que a gente conhece, e entender
quais são as propriedades com relação às forças que a gente vai colocar, que tipo de deformação que a gente causa no material. Se for um metal, por exemplo, a gente sabe que se a gente aplicar uma força nele, a gente entorta, a gente deforma ele entortando. Esse entortamento do material, né, pode ser medido, a quantidade de entortamento que a gente pode dar nesse material. Mas se, em vez de um metal ferro, por exemplo, aço, a gente pegar um outro metal, tipo cobre, tá? A gente vai ver que se a gente aplicar a mesma força, tá? Os materiais, por serem diferentes, eles vão responder de maneira diferente. Então, cada material responde diferentemente à força aplicada nele, tá? Então, daí a gente define algumas coisas. Por exemplo, a gente define tensão, o que é a tensão, tá? O que é tensão? Tensão é a relação da força aplicada no material por unidade de área dele. Pô, e no metal, isso tem a ver com o tipo de material, né? Então, a gente tem que entender mais ou menos como que se comporta isso daí. Ah, legal. Vocês vão ter uma matéria que vai chamar resistência dos materiais. Vocês vão ver isso daqui de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Mas é assim, ó, a gente tem alguns gráficos, tá? Por exemplo, esses gráficos que vocês não estão enxergando aí, obviamente, tá? Que eu copiei também e ficou uma porcaria, tá? Mas assim, a gente tem vários gráficos que mostram, por exemplo, tá? Como que o material reage à aplicação de uma tensão. Aí a gente vê que esses gráficos são todos diferentes. Para cada material existem relações diferentes. Tem material, por exemplo, que quando você aplica uma tensão nele, ele entorta, e quando você tira essa tensão, ele volta. Já falei isso para vocês, não falei? Ó. Esse material que eu apliquei uma tensão, larguei, ele voltou e ficou reto de novo. Vai que bonito. Tá, mas tem um limite de força que eu posso aplicar aqui, porque se eu aplicar mais do que uma certa tensão nesse material, ele quebra, ele se rompe, tá? Tá, então dá para medir, por exemplo, quanto de força que eu aplico nesse material. Ah, e se eu pegar um outro material, o pano, que é o paninho, tá? Vou aplicar a mesma tensão. Esse material aqui. Então, a régua é diferente, né? E a minha caneca aqui? Não dá nem para aplicar nada, senão vai cair água. Mas assim, então existem alguns limites, algumas coisas, né? Então, a gente vê uma classificação, a gente pode dizer que o material é frágil. Tá? O que é um material frágil? Um material que se rompe, tá? Sem que haja o que a gente chama de deformação plástica. O que é uma deformação plástica? Uma deformação plástica é que ele passa do limite da elasticidade. Ah, legal. E o que é o limite da elasticidade de um material? É o limite máximo que você pode ir com o material, que quando você tirar a tensão, ele volta a ser o que ele era. Então, o material que você tira a tensão aplicada, ele volta na posição que ele estava, do jeito que ele era, é um material elástico. Então a gente começa a entender algumas propriedades. Tá? Por exemplo, ductibilidade. O que é um material dúctil? Tá? É um material que tem um limite de escoamento definido. Pô, então eu tenho que saber o que é limite de escoamento. É importante saber o que é limite de escoamento? Sim, para você fazer contas aí na matéria de mecânica dos materiais. Tá? É importante você saber isso daqui. Porque você vai calcular até onde determinado material vai chegar, ou qual a tensão máxima que você pode aplicar nesse material, tá? Para que ele não rompa, tá? Então. Daí você fala assim, pô, César, mas eu não estou entendendo. Legal, você vai ler e vai entender, né, as definições, tá? Eu estou aqui para explicá-las a você, tá? Tá? E pressupõe que se você ler, né, se você tiver um pouquinho de boa vontade,
você consegue entender isso daqui sem que eu explique até. Não é verdade, César? Você está dizendo que se a gente lê, a gente aprende? Sim. Se você ler um bom livro técnico, você vai aprender um monte de coisa. Né? Ah, mas eu não sei ler. Ah, então vai para o YouTube, filho. Só que quando você for no YouTube, pega um professor explicando alguma coisa, né? Não pega o YouTuber, né? Pega um professor. Que eu falo, ontem eu estava citando, a gente estava vendo algumas coisas de física. Tem um cara lá do Ceará, lá, o Douglas, tá? Ele tem um canal, ele acho que ele brigou lá com a faculdade, lá sei lá o que aconteceu na faculdade lá, que acho que pediram para ele fazer alguma coisa, ele não quis fazer, brigou com o dono mandou ele embora. Daí o que ele faz? Ele virou youtuber. Né? Então, tá bom. E ele é um professor de física. E o que ele faz? Ele dá aula em cursinho e faz o filminho dele lá de física. Então ele ensina física para os alunos, ou para os curiosos, ou para as pessoas que querem aprender. Tá? Então você tem que entender. Que nem o Jean aqui falou de aquecimento global. Né? Pô, aquecimento global é algo que realmente acontece? Sim, acontece. A Terra passa por ciclos. Tá? Então a gente tem ciclos onde a temperatura fica mais alta, onde a temperatura fica mais baixa. Agora, dizer que o ser humano é que causa isso daí, já há controvérsias. Né? Então, se você for ver o cara lá da OMS, aquele professor da USP é legal, né? Aquele que convence a gente de que isso é uma falácia. Né? Exatamente. Como que ele chama? Eu conheço esse cara. Tá? É um professor da USP, mas ninguém dá muita atenção para ele. Por quê? Porque ele vai contra os caras que querem fazer você acreditar que você é o culpado. Tipo assim, cara, você não pode peidar, porque se você peidar, causa problema no aquecimento global, cara. Então a temperatura da Terra vai subir por causa do peido das vacas. Bom, então vamos comer vaca. Ah, não, mas daí os natureba falam, não pode, coitado do bichinho. Vai comer o bichinho? Não pode comer vaca. Então, não é o Clóvis de Barros, não. É o Ricardo Felício. Isso. Doutor Ricardo Felício. Cara, ele é doutor em climatologia, cara. Tá? Então, é um cara respeitável. Né? Tem conhecimento. Ó. Então, se você quiser ver aquecimento global, não vai ver a Greta falar, cara. Vai ver o Ricardo Felício. Ah, e ele tem outros professores também que são que defendem teses e hipóteses contrárias a ele, ao Ricardo. Tá? Mas daí, tudo bem. A ciência é isso, a ciência é discussão. Tá? Daí você vai escutar o outro também e tirar suas conclusões. Ah, mas eu não sou doutor em climatologia. Então, filho, você vai ter que confiar no um ou no outro. Né? Se você não tem conhecimento, você vai ter que seguir o gado. Né? Você vai ter que ser gado de um ou gado de outro. Eu, por exemplo, vi as explicações do Ricardo e achei que elas são muito mais coerentes, né, que se somam aos conhecimentos que eu adquiri com o meu tempo de vida e acredito mais nele do que nos outros. Porque nos outros eu vi um pouquinho de ideologia, tá, que eu não gostei. Tá, porque é meia verdade. O cara analisa os dados incompletos. Daí ele fala assim, mas eu tenho um programa aqui, ó, que bonito, que fez aqui os testes, e esse programa disse que vai esquentar 3 graus na Terra por causa da emissão de carbono. Daí você fala, legal, mas quais os parâmetros que você usou no seu programa? Daí você vai lá e vê os parâmetros que ele colocou, daí você fala, porra, cara, mas por que você colocou isso? Por que você colocou isso? Daí o cara fala, não, por causa disso, disso. Daí você fala, então, né? Daí fica complicado, né? Você está controlando, você que está dizendo, é que nem esse caso que a gente está passando agora da epidemia, né? O cara pega o dado e ele manipula o dado. Ele, tipo assim, ele quer dizer que o negócio está ruim.
Tá? Então, daí ele procura entre os dados que ele tem, qual é a informação que dá a entender, para quem está ouvindo o que eu vou falar, que o negócio está ruim. Ah, número de mortes de pessoas. Tá. Mas é por milhão? Não, por milhão não. Vamos falar em absoluto, porque daí o povo vai ver e vai ficar. Daí ele vem e fala assim: olha, morreram 300 milhões de pessoas. 300 milhões? Não, 300 mil, né? No Brasil morreram 300 mil pessoas de Covid. É um dado que é favorável à narrativa que o cara quer falar para você. Daí você olha e fala assim: puta, legal, nossa, é gente pra caramba. Pô, a gente fica primeiro com medo, depois sensível, né, à quantidade de pessoas. Mas quantas pessoas morrem no Brasil por dia? Você sabe? Não. Então não dá para comparar. Né? Daí 300 mil é muito ou é pouco em relação à população? Que nem em Campinas, por exemplo, sei lá, os caras reclamaram lá, morreu tanto. Aqui em Limeira eu sei, aqui em Limeira por ano morrem 2.000, em média, 2.890 pessoas. Por ano morrem. Se dividir por 360, eu vou saber quantas pessoas morrem por dia. Porque eu fiz esse levantamento. Eu fui lá é difícil ir no site da prefeitura e pegar isso, porque não tem o dado absoluto, quantas pessoas morrem. Não tem. O que eles têm é assim, quantas pessoas acima de 60 anos morrem. Quantas pessoas nascem mortas. Né? Quantas pessoas que são LGBTQ+, que morrem. Né? É assim que a prefeitura apresenta o dado para você. Nunca apresenta o dado absoluto. Então, daí eu pergunto, 2.000 pessoas por ano, não, 2.900 e pouco, 3.000 pessoas por ano, numa população de 300 mil pessoas, é pouco ou é muito? Mas nasce, só para vocês terem ideia, nascem 300 e, mas em média, 3.600, 3.700. Então está nascendo mais do que está morrendo. Porra, César, mas você. Pô, daí você é insensível. Você está falando de morte como se fosse uma coisa assim. Tá bom, vamos entrar com a emoção, né? Coitada da vaquinha. A vaquinha não pode morrer, né? Porra, mas então por isso que a gente não pode comer carne. Ah, tá bom. Então, você entendeu como que é manipulado as coisas? Mas a gente é engenheiro, cara. A gente tem que analisar o dado. Por isso que eu assisto o Pânico, porque o Pânico é um programa que analisa os dados. O Somidana, ele fala para mim os dados. Né? E às vezes ele fala, cara, é meio complicado esses dados. O governo não me dá os dados. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer modelos para entender o clima se os dados não são confiáveis? Tá? Então, daí o Dian já começou aqui a discutir comigo. Aí. Vamos discutir política? Vamos lá, então. Ele está dizendo assim, a morte é aceitável, porém a negligência não é. E quem que é negligente? Quem que é negligente? Eu? Você? O médico? Você quer culpar alguém? Quer culpar o Bolsonaro. Bolsonaro é negligente. O Dória é negligente. O médico lá da UTI é negligente. E aí? Mas por que a negligência? Por falta de UTI? O Bolsonaro de novo. Legal. O cara não mandou dinheiro, por que o prefeito não fez mais? Lá em Araraquara, vamos falar. Eu vou ficar puto da vida com você. Vou falar de deformação elástica com você. Olha só o que é deformação elástica. Tá? Deformação reversível. Tá? A morte não é reversível. Então, ela não é uma deformação elástica, certo? Bom, daí o prefeito de Araraquara lá fez lockdown desde fevereiro. E lockdown, cara. Ele proibiu os comércios, ninguém abre, ninguém faz. Então. Antes do lockdown, morriam, em média, 1,8 pessoas por dia em Araraquara de Covid. Depois que ele fez o lockdown, em um mês, constataram que a média subiu para 1,8. Fez em fevereiro e ainda está em lockdown lá. Tá? 2,1. Culpa do Bolsonaro. Né? Mas ele falou assim, mas pelo menos
a gente melhorou, porque a taxa de ocupação diminuiu. Claro que diminuiu. Enfiaram mais não sei quantos leitos de UTI lá, então diminui. Então, tem prefeito que tira a UTI do SUS, tá? E daí a taxa aumenta, daí justifica fazer lockdown. Cara, daí desculpa, Diana, mas você acha que lockdown resolve? Qual a comprovação científica de que isso resolve? Entendeu? Não, eu não estou brigando com você, não, cara. Só estou colocando. Né? É que às vezes eu sou meio agressivo. Coraçãozinho. Isso né? Mas por que eu sou agressivo? Porque ninguém analisa o dado. O cara leva pro lado do coração, né? Pro lado do coração. O cara diz que não é para usar cloroquina, ele não está pensando em quem está usando, se vai salvar a vida, não. Ele só está pensando porque foi o Bolsonaro que defendeu essa ideia. Então, se a gente aceitar, porra, cara, estamos aceitando que o que o nosso inimigo falou pode estar certo. Agora, tem estudo que prova que sim e tem estudo que prova que não. Qual é o lado da ciência que você quer aceitar? É o lado do aquecimento global, tá? A gente não sabe muito bem como que manipular os dados nos modelos, tá? Ou o dado do Felício. Sei lá, você escolhe acreditar no que você quer, entendeu? Mas respeita o outro. Eu, por exemplo, eu sei que a vacina não vai resolver o problema. Desculpa, eu sei. Por quê? Porque a tuberculose mata não sei quantas mil pessoas por ano no Brasil e a vacina existe há 80 anos já. A BCG, você tomou a BCG quando você nasceu. Eu tomei, todos tomamos. Agora, o fato de ter tomado a vacina não vai impedir que você pegue tuberculose. Agora, se você pegar tuberculose, tem remédio para tratar, tá? Ah, sim. Ô, Isaac, desculpa, hein? Vamos lá. Deformação plástica. Tá? Deformação plástica é uma deformação permanente. Por exemplo, se você pegar o arame é feito de um composto, de um compósito de materiais. Não é puro ferro, não é aço. Bom, a não sei que seja um arame de aço puro, mas né, não é um material único, né, é uma composição de materiais. Bom, se você entortar a régua, tá, ela volta. Se você entortar o arame, ele não volta. Beleza? Tá. Ou seja, a força que você entorta o arame, por mínima que seja, por causa da característica do material, ele vai ficar deformado. Então, ele não vai voltar. Então, o limite de deformação, né, o limite elástico, é muito baixo. Para o arame. Para o plástico, pô, depende, que nem esse plástico aqui não é o mesmo desse plástico. Né? Esse daqui eu não consigo nem entortar por causa da constituição física dele. Mas, deixa eu ver se tem um canudinho aqui. Tem um negócio aqui, ó, meu filho comprou alguma coisa aí, veio um canudinho. Ó, um canudinho, tá? Ele é diferente da régua, são plásticos, mas são plásticos diferentes, são materiais diferentes. Então, a deformação plástica, que é uma deformação permanente, ela não acontece na régua, tá? Porque o que acontece aqui é uma deformação elástica, porque ela volta. Você entendeu, Isaac, qual a diferença? Esse daqui, por exemplo, tá? Eu consigo dizer que tem uma deformação. Ele voltou, mas não voltou muito, né? Tá vendo? Ele voltou. Opa, ih, já ferrou com o cara. Tá? Mas ele não voltou muito. Então, esse não voltar muito, a gente vai contar como sendo uma deformação plástica. Porque se ele não conseguir voltar no que ele era, e eu já estou vendo que esse canudinho aqui não vai voltar, a não ser que eu deixar ele descansando 200 milhões de anos aqui, pode ser que ele volte. Tá? Então, eu provoquei uma deformação plástica nele. Tá? Isso. Se ele quebrar, tá? Não é se ele quebrar, é ductabilidade.
Ductabilidade é a medida até onde vai a tensão para não quebrar. Por exemplo, eu vou colocando a tensão aqui, né? Para eu saber qual é o ponto, né, de máxima tensão, ó, tô indo, não sei se vocês estão vendo aí. Vai chegar o momento, pum, ó o que aconteceu, tá? Então, ele simplesmente deformou e, cara, agora eu não consigo voltar essa deformação, vai ficar aqui, tá? Ah, mas pode sim, se você apertar do outro lado, assim, ó. Mas não voltou, cara. Fica marcado, entendeu? Então, daí esse ponto, tá, é definido como ductibilidade, tá? Que é o ponto de ruptura do material. Tá? Ou pode ser expressa, como a gente diz, como alongamento ou a redução na área da seção reta. Né? O que eu quero dizer é isso, ó, eu mudei aqui, ó, né, depois que passou lá da ductibilidade dele, mesmo que eu voltar, não dá para você ver, mas ele vai ficar marcado aqui. Tá? Ele vai ficar marcado. Sim, o ponto no qual o ponto de tensão que eu aplico na régua, né, até onde ela quebra, vai me dar a ductibilidade, ou seja, o quanto de tensão eu posso aplicar nela. Daí vai me dar a ductibilidade. Ainda bem que você cortou aqui a aula, hein? Vamos lá. Outras propriedades mecânicas. Dureza. Dureza é definida pela resistência da superfície do material a uma penetração. Tá. Então, vou pegar um outro material aqui, ó. A borracha. Isso daqui é uma borracha com cola, né? Que alguém passou para não sei quem aí. Né? Então, portanto, é do meu filho. É DCCBABBDA. Então, é uma borracha. Tá. Como que eu vou medir a dureza dessa borracha aqui? Bom, tem alguns equipamentos que fazem as medidas, né? Mas a dureza é assim, ó, se eu colocar uma bolinha de aço bem forte aqui em cima e aplicar uma tensão, tá, uma força, ou até esse lápis aqui, ó, eu vou aplicar uma força. Vai ter um momento que eu apliquei uma força aqui que você não está vendo, está muito desfocado aí, mas ele penetrou. Entendeu? Então, essa força que eu apliquei para penetrar, tá? Me dá um valor, tá? Um valor de força que eu apliquei, né? E esse valor de força é o que determina a dureza daquele material, da borracha. Tá? Mas eu posso fazer essa medida de dureza em uma barra de ferro, por exemplo. Eu pego uma pecinha, uma bolinha de aço, tá? E coloco uma prensa, tá? E vou medir a força que eu vou colocar na prensa para que essa bolinha de aço penetre no ferro, tá? Essa força é determinada, ou me determina, né, uma dureza. Cada material, mecanicamente falando, tem uma dureza diferente, tá? A escala, tá, para medir a dureza, quem inventou foi esse Brennan, tá? Então tem uma escala de dureza, é um índice de dureza que é a relação entre uma dureza de alguma coisa especificada, que eu já sei o que é, e o quanto ela penetra dentro do material, mediante uma determinada força. Tá? Então, Rockwell, escala Rockwell. Tá? Ou seja, né, a dureza é a resistência à atração. A dureza, que é a resistência à força, tá, estão intimamente relacionadas. Daí tem outra característica, outra propriedade, que é a tenacidade. O que é a tenacidade? É a medida de energia de deformação. É a energia total necessária para provocar a fratura do corpo de prova. Bom, então tenacidade a gente vê muito lá naquelas testes de
concreto armado, onde você faz a composição química do concreto, você faz uma ponta de prova, deixa secar, daí você pega essa ponta de prova, submete isso daí a uma prensa grande e mede qual é a força que você vai colocar em newtons nesse material para que até que aconteça aquele esfarelamento, né, aquela ruptura total do material. Essa medida que você consegue nessa máquina determina qual é a tenacidade daquela prova, né, daquele bloco de prova. Tá? Tem mais propriedades mecânicas. Tá? Tem resistência à fadiga. Fadiga é quando você pega um determinado material e fica entortando. Se você pega o arame, por exemplo, e fica fazendo assim com o arame. Tá? Então, vai ter um determinado momento que o arame vai romper. Tá? E esse rompimento aí vai determinar o tempo, né, que ele fica submetido a essa tensão variante, vai me determinar a fadiga. Por quê? Porque é uma coisa que você usa muitas vezes, tá? Ele, infelizmente, fisicamente, acontece uma diminuição de resistência em função de você ficar usando, né? Entendeu, Isaac? Não sei se foi muito rápido aí o negócio, né? Fluência, por exemplo. Nossa, choque. Quer dizer, o que eu quero mostrar para todas essas características são características que definem propriedades de material. Ou seja, além dessas propriedades aqui que a gente está vendo, o material tem outras propriedades, mas as outras propriedades são em referências a outras características. Por exemplo, as térmicas. O mesmo material que tem tudo aquilo que a gente viu, que são propriedades mecânicas, quando a gente for analisar ele com relação à radiação térmica, né, a gente vai ver que os mesmos materiais apresentam outras propriedades. Tá? Então, com relação à termodinâmica, né, ou a propriedades térmicas, a primeira propriedade que a gente pode ver é com relação à temperatura. Tá? E temperatura, cara, é intrínseco ao material. Ou seja, não depende da temperatura ambiente. Tá? Não é bem assim. Quer dizer, até depende, mas o que eu quero dizer é que qualquer matéria, só pelo fato dela estar existindo, ela é composta de átomos. E esses átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. E eles estão se agitando, eles não estão parados. Os elétrons estão rodando nas camadas lá que a gente sabe, os prótons e os nêutrons também eles não estão parados, eles estão se movimentando no núcleo do átomo, portanto, essa agitação natural, tá, já pode ser interpretada como sendo a temperatura, ou que a gente chama um nível de atividade térmica. Tá? Então, o material por si só, ele já começa a ter agitação lá dentro dele e a gente consegue medir. Tá? Mas na macroanálise que a gente faz dos materiais, tá? A gente mede temperatura numa escala de temperaturas que a gente conhece. Nossa, já terminou a aula. Tá? Então, é assim, na aula que vem, eu vou passar para vocês no grupo. Eu não lembro se. Eu sempre esqueço os grupos, né? Mas eu vou passar para vocês um texto que vai detalhar isso daqui e que vocês podem ler para entender melhor, tá bom? Sobre esses negócios. E eu vou passar também essas transparências também. Pode ser? Beleza, então. Deixa eu parar de gravar aqui. Ainda vou ficar na sala por alguns momentos. Tá? Pare a apresentação. Eu vou parar de gravar.
Bom, por gentileza, verifiquem lá as aulas passadas que estão gravadas, tá? E com certeza elas proverão para vocês aí uma fonte a mais de informação, além das leituras, né, que a gente vai recomendar.